Olá, boa noite. Meu nome é Sandro, eu sou professor de Sociologia do IFMT Campus Octaíde. Nós estamos aqui em mais uma atividade da curricularização da extensão do Bacharelado em Engenharia Elétrica. Essa atividade envolve as participações da professora Ana, de Materiais Elétricos, e minha, professor Sandro, de Homem, Cultura e Sociedade. Nós estamos aqui hoje com os alunos que vão falar para nós, eles vão se apresentar, e o tema do trabalho deles é o grafeno. A gente vai saber o que é o grafeno, que utilidades que tem, quais as possibilidades que ele apresenta, e eu passo a palavra agora para vocês. Israel, o que é o grafeno? Então, primeiramente, que nem eu falou, meu nome é Israel, boa noite. Basicamente, o grafeno, ele vem da grafita, da mesma forma que o próprio grafite que a gente costuma usar, e o grafeno, ele é, digamos que uma modificação na estrutura do próprio grafita, fazendo que ele fique uma forma hexagonal. Ele fica tipo, imagina uma rede de hexágonos conectada uma na outra, assim. Ele é assim, ele é mais ou menos assim. E ele forma tipo uma rede, que nem eu falei, uma rede de hexágono, e ele vira um material muito resistente. Ele é muito resistente e muito leve. E ele é bem fininho também, ele tem a espessura de um átomo. Ele é extremamente fino, tanto que eu lembro que eu estava fazendo umas pesquisas, eu fui ver, ele é... Imagina como é que é? Folha sulfite? Uma folha 4 normal. Uhum. Ela tem mais ou menos 1,2 milímetros, e entre 1,2 e 1,5 milímetros de espessura. O negocinho de grafeno assim, ele é 3,5 milhões de vezes mais fino. Eu não lembro o tamanho exato, mas é essa a diferença, é 3,5 milhões. Ele é extremamente fino. É a diferença, da espessura do átomo até a espessura do papel. Exato. Você imagina uma folha de papel. Uma folha de papel é muito fina. Aí você vê uma coisa que é 3.500 vezes mais fina do que aquilo ali. E ainda é mais resistente. E é caro também. Até porque é difícil de obter. Vai falar um pouco sobre como obter o grafeno, mas ele é difícil de obter, então ele acaba sendo bem caro. Mas ele ainda é bem útil. Então, se conseguisse baratear, seria ótimo. E quais seriam as utilidades do grafeno? Boa noite, me chamo Rodolfo. E professor, o grafeno ele tem muitas utilidades, tá? Ainda eu acredito que não foram descobertas todas as potencialidades dele. Ao meu ver, a principal seria mais na parte social. O grafeno ele pode ser usado como um filtro d'água. Mas como assim um filtro? Esse filtro de água ele pode inclusive filtrar o sal da água do mar. Então ele consegue fazer a água do mar se tornar em água potável, Sendo que hoje em dia a gente tem um problema muito grande com a água em diversos países, Ele também pode filtrar água, inclusive água com lixos radioativos, como de usinas, por exemplo. E não só na parte social, mas, por exemplo, nas telecomunicações. O grafeno ele foi utilizado em um satélite, não sei dizer qual agora, mas ele conseguiu acelerar a transmissão de dados entre satélites e a própria antena em si. Na parte da saúde, por exemplo, tem uma universidade de Los Angeles, se não me engano, já estava estudando sobre usar o grafeno como substituto para a pele. Hoje em dia, no Brasil, nós temos um tratamento para a pele queimada, que usa tilápia. Só que essa tecnologia consegue usar o grafeno para reconstruir a pele. E também na manutenção de aviões, por exemplo. Às vezes o avião chega a colidir uma colisão pequena, você consegue colocar o grafeno para substituir. Não só isso, o grafeno tem muitas potencialidades aqui que, se eu dizer, vai ser horas e horas, Mas o grafeno, justamente, como o Israel disse, tem um problema do preço. O grafeno é muito caro. Então, por isso que a gente não vê muitas aplicações hoje em dia com grafeno. O grafeno tem um potencial enorme, só que ainda a aplicabilidade, assim, para todos ainda não é uma realidade. Eu queria iniciar, também a minha fala, agora Qual o seu nome? João Henrique, para todos que saibam aqui. Ele foi usado assim, o termo grafeno, que ele é a junção de gráfica. Ele pega ele puxa essa ideia do grafite, em que você desgasta o material e ele é menos resistente do que a folha, ele é menos áspero do que a folha, por exemplo. Então aí sai a grafita, o material. E o grafeno metade desse termo é assim, E o eno é das ligações químicas que ele foi mencionado anteriormente, De forma hexagonal,
por ser exatamente hexagonal, como se fosse uma folha, né, o tamanho de um átomo, ele é bem resistente e fino, né, leve, com resistência mecânica assim, impressionante. Né? Então ele foi mencionado lá em 87, pelas primeiras vezes, como foi uma pesquisa, né, como foi falado no episódio anterior de piezoelétrico. Ele foi mencionado bem antes para assim, ser aplicado e usado oficialmente lá por volta de 2004, né? E aí os pesquisadores Linus Pauling e o Philip Russell, nas décadas à frente, né, foram trabalhando esses conceitos do grafeno e as aplicabilidades dele. Então, chegaram até a ganhar um prêmio Nobel em 2010 de física, essa dupla, né? Era um russo, um nome muito difícil, Konstantin, que é o primeiro nome mais fácil de se ler, né? E um outro, André Gain, na verdade, em 2004 fizeram uma pesquisa, em 2010 ganharam sim o prêmio de física pela grande descoberta e aí aplicar, né, as suas potencialidades na área da medicina, na eletrônica, telecomunicação, então resistência para resgate, por exemplo, de animais. Assim como dão assim uma ponte, um link, né? O grafeno ele vai ser tão importante quanto o ouro, por exemplo, na condução de eletricidade, né? O ouro hoje em dia ele é pouco usado em celulares, tem menos de gramas, né? Um grama, menos que Menos isso. um grama até. Mas ele vai ser usado também em celulares futuramente, né? Se tudo der certo, para melhor condução de eletricidade, de informação, envio, downloads, né? E afins. Então é uma área assim bem assim, que dá para explorar bastante, né? E vai levar tempo, obviamente, né? Até a gente manusear perfeitamente sem degradar muito o ambiente e por aí vai. Tem alguma coisa a respeito do impacto ambiental que vocês poderiam estar dizendo do processo de produção dele? Ou por enquanto o impacto não é tão significativo? Há 3 formas de a gente chegar no grafeno, né? O Israel ele tem maior conhecimento disso, né? Mas uma das ideias para chegarem no grafeno como um protótipo foi pegarem fitas, né? E como ele vem do grafite, né? O grafeno ele é como se fosse um diamante. Então ele vai sendo lapidado de certa forma, ele vai sendo tirado aos poucos com a fita até formar uma camada bem fina, é um método de exaustão. Então ele vai tirando aos poucos até chegar nessa fina camada, né? Eu não lembro exatamente o nome do cara que fez isso, mas ele foi literalmente isso. Imagina um pedaço de grafite aqui. Ele pegou uma fita normal, pegou e grudou e tirou. E começou a fazer isso. De alguma forma, fazendo isso, ele obteve o grafeno. Esse foi um dos primeiros métodos de obtenção do grafeno, que é de certa forma algo simples, mas ele não consegue muito. Tipo, é bem pouco grafeno que ele consegue assim. Mas é uma forma de se obter. A outra forma se eu não me engano, é uma forma é o método químico. O anterior era um método físico desgastante, né, exaustante. Sim, e esse método, se eu não me engano, era usando algum tipo de ácido, que ele quebrava chama força de Van der Waals. Ele conseguia quebrar essa força através da fricção e com alguns reagentes químicos ele conseguia o grafeno. Só que não era um método muito eficiente, se eu não me engano ele também não era tão preciso, tão confiável assim. E tinha outro que esse é quase um método meio químico, meio mecânico, que é usando vapor. Que ele usava através da exposição de níquel ou cobre. Pelo que eu entendi, eles conseguiam fazer ele evaporar de uma pedra de grafite, era algo assim. E aí, quando ele evaporava, ele grudava no metal, no caso que estava em cima, ele conseguia obter o grafeno. É um pouco complexo de se imaginar, porque o próprio grafeno ele em si é um material meio estranho, porque você não imagina que algo pequeno assim consegue ser mais resistente que praticamente qualquer coisa. E é muito valioso, né? Sim, eu estava até conversando com o João, quando a gente estava pesquisando, ele comentou comigo que sobre uma pesquisa que ele viu sobre um barbante de grafeno conseguiria facilmente levantar 2 elefantes africanos, um pouco mais. Um barbante, assim, um fio de grafeno. É impressionante. O material mais resistente que a gente tem, não vou lembrar como, mas você pode esticar que ele vai demorar a rasgar, como se fosse, é um exemplo mesmo
pouco prático de se usar, mas quando você vai quebrar, por exemplo, um tronco de banana, você quebrar e de fato tirar, assim, demora mais do que usar um método mais eficiente de um facão, por exemplo, né? Já o grafeno não, ele é resistente por cortes e principalmente por tensão, né, mecânica. Como eu dei um exemplo, pode ser um resgate, né, de animais, pessoas, carros e objetos afins com maior facilidade, né? É claro, vai depender da máquina que vai puxar, né? Então, uma curiosidade interessante, o grafeno, o Brasil ele é o segundo maior, é o terceiro, né? O terceiro maior exportador desse material para o mundo, né? E o segundo em maior reserva, se eu não estiver enganado. E os outros dois são o Canadá e a China. Eu não lembro qual é o primeiro ou o segundo, mas é o Canadá e a China. O Brasil é o terceiro na exportação do grafeno Isso, ou da matéria-prima? Terceiro na exportação Do grafeno. Do grafeno, isso. Tá. E o segundo maior em reserva, né? Entendi. Reserva natural que temos aqui. Bom, bem interessante, bem inovador, né? Se os materiais pisoelétricos que a gente viu no episódio anterior já tem um histórico aí de uso, tá em objetos que a gente conhece, esse ainda parece, né, quase que saído da ficção científica para entrar no nosso cotidiano, né? É muito promissor, né? E pelos usos todos, né? Imagina você fazer de repente fuselagem de avião, de aeronave, de um material como esse que é resistente e ao mesmo tempo leve, né? As aeronaves ganhariam mais autonomia, mas pelo que vocês estão falando aí, o processo de produção que é talvez o maior complicador dele, né? E vocês têm alguma coisa a falar a respeito de se as empresas já estão disponibilizando essa tecnologia, já tem muito conhecimento, se eu sair pesquisando na internet eu vou achar um jeito de fazer isso, como que é? Assim, a gente tem essa noção básica de como eles descobriram, como eles faz assim, juntando os reagentes, uma fita aqui, mas como fazer um método mais eficiente mesmo, você não encontra, não vai ter ninguém falando. Esses 3 métodos é para leigos, para a gente entender. É tipo a receita não da informação. Coca-Cola. Você pega uma garrafa de Coca, tem uma receita aqui. Mas tem uma mais ali que você sabe que eles não colocam. Porque senão vocês der a receita para todo mundo, vai todo mundo fazer Coca, ninguém vai comprar. Vai fazer a Pepsi 2. Então nós estamos falando de uma inovação tecnológica ainda sob a condição de segredo industrial, né? Segredo de proteção industrial. Provavelmente deve ter patente, coisa do tipo em torno dela. Aí. Sim, inclusive em relação ao preço, eu não sei como eu acabei comentando, 50 gramas custa $15 mil, $75 mil, se eu não me engano, o real tá R$5, o dólar, alguma coisa assim. $75 mil, 50 gramas é não sei, um negocinho assim. Talvez uma colher de sopa. Cotando hoje o dólar tá $4,95, né? Então... Dá pra arredondar pra 5. É valioso, dá pra formar um patrimônio. Vou pegar uma fita pra ganhar dinheiro. Esse é o método, né? Bom, pessoal, eu gostei bastante, né? Acho que é outra inovação que vocês estão trazendo aqui, né? Um outro episódio falando de uma outra inovação, fiquei bem satisfeito, né? Eu já agradeceria a vocês, Israel, João e Rodolfo, né, pela apresentação de vocês. Sabia que também teve a colaboração de um outro colega, né? Sim. Também não pôde estar no momento, mas também participou da pesquisa de vocês. Teve um problema de última hora, mas eu estou bem satisfeito. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar para estar encerrando? Não lembro. Pode falar pra câmera? Pode, melhor ainda, fica à vontade. Queria mandar um salve pra minha mãe, tô no YouTube. Ou qualquer outra plataforma. Ver se eu tô famoso, mãe. Oi, mãe. Salve. Isso aí, os primeiros passos da fama. É isso. Gente, muito bom. Olha, eu já queria colocar hoje no ar. Não, que isso. Se vocês autorizaram. Só 10 anos no Pix lá e tá bom. Só pagar o direito de imagem. Vai passar pra mãe dele já. Estamos